Bom dia, caros alunos e alunas do Seminário de Leitura e Literatura Brasileira. Então, senhores, aconteceram alguns problemas em relação ao acesso à aula que tivemos hoje mais cedo. Justifico. Eu não tenho acesso direto à turma de vocês pelo Moodle, uma vez que quem está cadastrado lá é o professor Gustavo. Vocês já devem ter percebido isso. Então, acontece que estou como tutorando, né, dele. Estou assumindo esta turma, mas não sou cadastrado como professor, então não tenho acesso direto à turma de vocês. E o que aconteceu? Parece-me que a última mensagem que eu enviei para ele, tendo o link da aula, não foi enviada para vocês, não é? A mensagem não foi enviada, então muitos não tiveram acesso a este link. Contudo, creio que a primeira mensagem com o link do canal aqui foi enviada. Então, por isso eu estou fazendo esse vídeo e peço que todos assistam nesse sentido, né, para que tenham uma noção do que nós fizemos hoje. Quem não conseguiu ter acesso à aula de hoje não tem muito problema, porque a aula de hoje foi apenas uma introdução ao curso e uma explicação do cronograma, não é? Este cronograma, como vocês viram e já foi enviado para vocês, mostra o seguinte: teremos a maioria das aulas assíncronas neste canal, né? Disponibilizarei os vídeos neste canal. Isso por recomendação da própria UFMG. As aulas síncronas acontecerão pelo Google Meet e serão 5 ou 4 aulas, algo assim, um número bastante reduzido, nas quais nos encontraremos em dias específicos para debate, para trocas, para trocas de informações e para esclarecimento de dúvidas pontuais, né? As aulas com conteúdo mais específico serão estas aulas aqui no YouTube. Então, o que eu gostaria de dizer a vocês é o seguinte: peço desculpas àqueles que não conseguiram ter acesso ao link das aulas, né? Mas houve esse contratempo de comunicação, já que eu não tenho acesso diretamente ao Moodle de vocês, não é? Então a aula de hoje foi justamente para a explicação do cronograma. Então foi uma aula bastante tranquila nesse sentido. Posso depois explicar esse cronograma novamente, até porque aí está, e eu vou deixar nos comentários deste vídeo, vejam lá, alunos e alunas que não conseguiram acessar a aula hoje, vou deixar o link do grupo do WhatsApp que criaram. Então, por favor, entrem neste grupo. Vou deixar também o link já definido das nossas aulas síncronas no Google Meet, né? E aí, vocês tendo acesso a isso facilitará a nossa comunicação. Muito bem. Então, mais nada do que isso. Outra coisa que foi dita hoje, né? Isto por inspiração inicial, né? Nós nos apresentamos, então aqueles que não se apresentaram em outra ocasião poderão se apresentar, e eu expliquei como funcionará as avaliações, né? Serão 4 resenhas, e eu ainda farei um vídeo específico explicando as resenhas, né? O que é o gênero resenha e como deve ser feito, isto em breve.
serão 4 resenhas sobre as crônicas deste mês, um trabalho final para o dia 28 de janeiro, a participação no encontro com o Milton Ratum e a participação aqui no canal com os vídeos das aulas. Esta participação será feita como? Com um breve comentário sobre a aula dada, sendo um comentário que pode ser uma questão sobre alguma dúvida que ficou e que vocês podem me perguntar, alguma sugestão, não é? Ou algum comentário que resume a aula, por exemplo, e resume o conteúdo. Então foi isso. A primeira parte também falei um pouco sobre o panorama da literatura brasileira em contexto acadêmico na Faculdade de Letras da UFMG, pensando, não é, na escolha temática deste curso, que vai tratar de um escritor brasileiro contemporâneo. E o objetivo deste curso é a leitura dos textos literários, por isso seminário de leitura, não é? Eu poderia ter escolhido outros autores, outras autoras, ou ter feito um panorama da literatura brasileira desde o século XVI até a contemporaneidade. Contudo, em um bimestre, isso não daria muito certo, porque é muito tempo de literatura para apenas 2 meses. Então, não ficaria uma coisa muito aprofundada. Então eu escolhi trabalhar com o Milton Ratum e com estas obras em específico porque se referem à minha atual pesquisa de mestrado. Então é isso que eu justifico na aula de hoje. E aí eu faço um panorama da literatura brasileira na Faculdade de Letras, justamente para dizer que nas disciplinas de Literatura Brasileira 1 e de Literatura Brasileira 2, vocês terão a oportunidade de se aprofundar no estudo temporal e panorâmico e horizontal da literatura brasileira. Sendo que a literatura brasileira 1 se ocuparia e se ocupará da literatura desde o século XVI até o século, meados do século XIX. E a literatura 2, brasileira 2, se ocupará principalmente do século XX. E aí foi que eu fiz essa provocação, né? Pensando, que um semestre inteiro para debater 3 séculos e outro semestre para debater um século, só um século. Aí eu fiz essa provocação pensando no Antônio Cândido. Quem é Antônio Cândido? Antônio Cândido é um dos nossos maiores críticos de literatura, que morreu recentemente, né? E o Antônio Cândido, no famoso livro dele, Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos, este aqui que vocês estão vendo, ó, Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos, né, do Antônio Cândido, que recomendo que todos leiam e tenham, aqueles que seguirão em literatura, principalmente literatura brasileira. E neste livro, o Antônio Cândido vai dizer o seguinte, a formação da literatura brasileira, né? Vocês estão vendo aqui, né? Ele vai dizer o seguinte, que a nossa literatura, enquanto literatura brasileira, enquanto sistema literário coeso e suficientemente independente e forte para formar uma literatura, só acontece mesmo na virada do século XVIII para o século XIX, entre final do arcadismo e surgimento do romantismo. E ele justifica isso tendo em vista 3 fatores. Primeiro, a existência de um público leitor suficientemente coeso para que as obras circulassem. A existência de meios de circulação das obras e a existência de escritores que formassem uma geração, que formassem uma tradição, que formassem escola e pudessem transmitir assim a literatura. Mas penso também na questão da nossa independência. Não é? Se a gente for parar para pensar, até o século XIX, até 1822,
Nós não éramos independentes politicamente de Portugal. Então éramos colônia, não país, não nação. Se não éramos país nem nação, não éramos o Brasil, propriamente dito. Então, como falar de literatura brasileira se ainda nem tem uma nação? Não é? Então é preciso pensar nisso também. E este argumento corrobora ainda mais a ideia do Antônio Cândido neste famoso livro Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos. Muito bem. Então foi isso que eu discuti, né? E aí ele chama, o Antônio Cândido, as produções escritas literárias anteriores ao século XIX como manifestações literárias esparsas. Ou seja, existiam sim produções escritas e literárias desde o século XVI até o século XVIII, ao final do século XVIII, mas elas não se configuravam como um sistema coeso suficientemente para formar uma literatura independente madura. Não é? Nós tínhamos, por exemplo, a literatura catequética e a literatura de informação no século XVI, o famoso quinhentismo, depois a literatura barroca, com nomes expressivos, como Gregório de Matos e Guerra e Padre Antônio Vieira. Não é? Depois nós tivemos os Árcades, né, com os nossos famosos poetas de Vila Rica, Alvarenga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga, né, Cláudio Manuel da Costa, né, e depois Basílio da Gama, Santa Rita Durão, já com uma tendência um pouco mais indianista e nativista, que redunda posteriormente nos poemas indianistas românticos. Mas aí nós já temos uma outra concepção de literatura que dará conta, né, desta relação entre independência literária e independência política. E aí a gente vê que também o argumento do Antônio Cândido é corroborado quando no final do século XIX aparece Machado de Assis, para dizer assim, nossa literatura agora tem nome, tem cara, tem rosto, tem identidade. Porque quando aparece a figura de um Machado de Assis no final do século XIX, né, nós podemos falar assim, existe agora um escritor que formará geração, que formará escola, que formará influência, e que não é um escritor apenas de dimensão local. É um escritor que adquiriu dimensão universal e fez da literatura brasileira uma literatura reconhecida no mundo inteiro. Então agora nós temos literatura. Por isso a literatura brasileira 2 se ocupará no século XX, a começar do Machado de Assis no final do século XIX, porque foi momento no qual a nossa literatura se formou, depois do romantismo, se consolidou com Machado de Assis, e nós tivemos uma grande produção no século XX e ainda temos na nossa contemporaneidade. Né? E por isso justifica, então, falar de um século num semestre só, num curso só, porque este século foi um século de produções evidentemente importantes, evidentemente produtivas, né, nesse sentido. Né, e muitas produções neste século XX e que ainda continuam acontecendo. Por isso a importância de estudar a literatura brasileira contemporânea nesse sentido. Né? Então é isso, gente. Eu vou deixar aqui, né, o link para aqueles que não conseguiram acessar o link das aulas síncronas, que já será um link único no Google Meet. Deixarei também o link do grupo no WhatsApp para a nossa comunicação. E por favor, avisem quem não está aqui, avisem aqueles que não obtiveram o acesso. E por favor, inscrevam-se no canal para que vocês tenham acesso a estas aulas, a estes vídeos e tudo mais. Não é? Então, muito bem. É isto. Até o próximo vídeo, a próxima aula, que será assíncrona. Não tenho mais nada a dizer, eu acho. Mas aí vocês entrem em contato pelo WhatsApp, porque eu acho melhor para esse contato mais direto e mais rápido, mais eficiente e tudo mais. Um abraço a vocês e comecem já as leituras, tá bom? Comecem as leituras, por favor. Um abraço.